Greve do metrô. Tribunal Superior do Trabalho caça liminar e grevistas vão ter salários descontados. A greve já dura 70 dias. Obras na rodoviária. 15 dias depois da interdição, começa finalmente a reforma da plataforma que pode desabar. Previdência. Câmara deve votar texto em primeiro turno hoje. E mal terminou uma reforma e já começa a discussão de outra, a tributária. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Finalmente, as obras da rodoviária do Plano Piloto vão começar. Hoje, o governador Ibanez Rocha esteve no local e participou da solenidade de início dos trabalhos. Parte da plataforma superior está fechada desde o último dia 26. Parece que agora vai. Depois de adiar novamente o início das obras da rodoviária do Plano Piloto, hoje o governador Ibanez Rocha visitou o local. Brasília envelheceu muito rápido. Nós sabemos aqui da quantidade de carros e de pessoas que afluem na rodoviária e viemos acompanhando a questão das estruturas desde o início do ano. Já havia a previsão de se fazer uma obra maior, que era uma obra de reforma de toda a estrutura, a licitação estava sendo preparada, mas com o problema que se agravou nesses últimos dias, nós tivemos que partir para um emergencial, procuramos o Tribunal de Contas, fizemos a interdição de forma muito responsável e estamos aproveitando agora esse período que a empresa nos deu de 90 dias, mas vamos tentar antecipar para que logo no retorno das férias a gente possa devolver a estrutura. A plataforma superior está interditada desde o dia 26 de junho, quando foram detectadas dilatações nas fissuras da estrutura que dá sustentação ao piso superior, situação que corria risco de desabamento. O trecho que fica entre o Conjunto Nacional e o CONIC foi isolado com tapumes e o trânsito teve que ser desviado. Esta é a primeira vez em 60 anos que o monumento vai passar por obras de reforço estrutural. Ao mesmo tempo, as duas extremidades da cobertura da plataforma superior serão demolidas e reconstruídas nos mesmos moldes da arquitetura original. A expectativa é que a obra dure 90 dias. O valor da reforma, que antes estava prevista para R$6 milhões, deve ficar em R$1.200.000. A princípio foi estimado um valor, porém seria uma reforma convencional. Nessa licitação convencional, nós poderíamos colocar todos os tipos de serviços a serem concluídos na reforma. Mas como, em orientação até do próprio tribunal, colocar o essencial, então nós colocamos o essencial, o que traz a segurança, o que restaura a segurança para a população andar, voltar aos estacionamentos, o tráfego de veículo. E lógico, em um segundo momento, nós estamos analisando como o governador colocou aqui agora há pouco, ele não vai deixar a rodoviária abandonada. Bom, e sobre esse assunto, quem conversa com a gente aqui agora no estúdio é o nosso colega Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Além da rodoviária, a gente não pode esquecer daqueles outros 20 do relatório do Tribunal de Contas, né? Exatamente. A rodoviária, você viu, até as imagens, né, são até assustadoras do ponto de vista do que os homens públicos são capazes de fazer conspirando contra a segurança das pessoas. Imaginar que a plataforma da rodoviária não vinha sofrendo obras de manutenção há muitos anos, é uma coisa que chega a ser... Pelo visto, desde a inauguração da cidade, né? Pois ninguém foi lá verificar, né? O atual governo começou a monitorar as fissuras que havia ali, né? No começo do governo, essas fissuras eram de 0,6 centímetro de distância, né? de abertura. Quando chegou agora a 1,5, a interdição acabou sendo a atitude mais responsável a ser adotada pelo governo, que prometeu iniciar essas obras no domingo, né, no fim de semana, mas enfim, houve um pequeno atraso e tal, antes tarde do que nunca, mas o fato é que o que a gente espera é que, já que os japoneses novamente não foram chamados para resolver essa parada, que esse prazo de 90 dias fixado pela empresa contratada para o serviço venha a ser antecipado, como disse hoje a Rádio Band News FM, o governador Ibanez Rocha. Ele disse que vai pressionar a empresa para entregar antes do prazo.
Reforma da Previdência. Os deputados estão reunidos nesse momento em plenário para votar o projeto. Ontem, ao rejeitar um pedido de adiamento da oposição e aprovar o encerramento dos debates, o plenário deu sinais favoráveis à nova Previdência. Nas duas situações, nas duas votações, o placar ultrapassou bastante os 308 votos que são necessários para aprovação. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Sérgio. Como você disse, uma importante sinalização, né? Que o governo vai ter aí votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, o que já é, de fato, previsível. Então, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. A sessão de hoje começou com um pouco de atraso. A gente sabe que pontualidade também não é prioridade ali no Congresso Nacional. Estava prevista para começar às 10h30, começou por volta de meio-dia, principalmente levando em consideração que os deputados saíram ontem desses debates, aí era quase 1h da manhã. Mas antes mesmo do início dessa sessão para votar a reforma da Previdência, o dia começou cedo lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, inclusive com a presença do presidente Bolsonaro. Então ele foi participar de uma solenidade, uma cerimônia em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, usou a palavra, falou que está otimista, falou em vitória com relação à reforma da Previdência, destacou o papel importante do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na aprovação dessa reforma. A gente sabe que ele realmente vem sendo protagonista e vem fazendo toda essa articulação para conseguir aprovar a reforma da Previdência antes do recesso parlamentar, no dia 18 de julho, e entrou numa polêmica. A gente lembra que alguns meses atrás o presidente Bolsonaro já tinha dito que iria indicar uma pessoa evangélica para assumir o cargo aí no Supremo Tribunal Federal. E hoje ele voltou a dizer, para um público predominantemente evangélico, ele lembrou que ele vai indicar 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal, obviamente no mandato dele, né? 2 nomes para ocupar essa vaga, e disse que um desses nomes será uma pessoa terrivelmente evangélica, reforçando, portanto, aí o que ele já havia dito. Voltando aqui para a reforma da Previdência, nós temos imagens ao vivo do plenário. Dezenas de Como a gente convidados disse, os debates começaram aí por volta de meio-dia, e aí 6 pessoas, antes de iniciar de fato a votação, são 6 pessoas que vão falar, 3 pessoas defendendo a reforma da Previdência, outras 3 pessoas contrárias, portanto, à aprovação da reforma da Previdência. E antes de iniciar a votação, claro que a gente sabe que a oposição vai fazer a obstrução ali, né, tentar adiar, coisa que fez ontem. E aí, mas a ideia é que, de fato, essa reforma, no primeiro turno, seja votada hoje, no plenário, e aí você vem com a votação de emendas, de destaques, que são sugestões de alterações ao texto. Isso também deve ser debatido hoje, de acordo com esse cronograma. E o segundo turno, a previsão é que ocorra na próxima sexta-feira, né? Então, finalizando aí essa votação na Câmara dos Deputados, para depois seguir também para 2 turnos de análise de votação no Senado Federal. Mas como a gente está vendo aí, há essa probabilidade muito grande do governo realmente conseguir aprovar essa reforma da Previdência. O número de votos mínimos é 308, portanto 308 deputados, mas o governo deve ter uma margem aí bem mais confortável para aprovar esse texto. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, de tudo isso que a Renata falou, eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, com relação à reforma. Os estados estão definitivamente fora. Isso foi uma bola fora dos governadores que não aderiram à reforma, que foram poucos, né? Foi uma bola fora dos governadores que fizeram corpo mole. Eles têm a eleição municipal o ano que vem, depois tem a própria sucessão deles, eles são ou candidatos ou tentarão eleger os seus sucessores. E eles ficaram com medinho de incomodar o eleitorado. Né? Poucos, mas atrapalharam todo, né? Os do Nordeste se posicionaram contra desde o começo. Depois é que voltaram atrás, né? Os demais, embora favoráveis, não se empenharam pessoalmente ou politicamente para reverter votos nos seus estados, né, contrários à reforma da Previdência, votos que eles poderiam, de alguma maneira, influenciar. Foi uma bola fora. O ex-ministro Delfim Neto, conversando comigo no programa da Rádio Bandeirantes de São Paulo esses dias, ele, respondendo a uma pergunta minha, ele disse assim: olha, esses governadores, tanto governadores quanto deputados que conspiraram para essa situação, né, não passam de uns babacas, que logo vão se arrepender amargamente disso. Com certeza. E a outra pergunta é a seguinte, é com relação ao presidente Bolsonaro. Ele também não criou uma polêmica besta? Porque uma coisa é ele indicar um ministro para o Supremo que eventualmente seja católico, eventualmente seja evangélico, eventualmente seja espírita ou até ateu. Agora, escolher por que é evangélico não é uma briga desnecessária?
Eu acho que ele vai provoca polêmica mesmo, ele gosta de fazer isso, né? Ele estava falando para um público que é dele, os evangélicos majoritariamente apoiam Jair Bolsonaro, apoiaram a candidatura dele e o apoiam hoje, por exemplo, no Congresso da bancada evangélica. Eu não faria isso, né? Eu, se fosse no lugar dele, não provocaria essa polêmica. Mas o que a gente tem que perguntar é exatamente fazer uma pergunta no sentido contrário. Por que não? Né? O que a gente vê no Supremo hoje, no Supremo Tribunal Federal, quando nós até assistimos pela TV as sessões de julgamento, tem lá um crucifixo pendurado na sessão, na sala... O Estado é laico, né? Só que o Estado é laico. Como é que tem aquele crucifixo, né? Os ministros, vários ministros do Supremo, não apenas os de hoje, como há um histórico de ministros do Supremo, muito vinculados à Igreja Católica, ministros muito religiosos. Temos o ministro Nelson Jobim, por exemplo, que chegou a fazer trabalhos de voluntário em centros de espírita, de atendimento a pessoas doentes, pobres e tal. Tem convicções, portanto, nessa área, com toda certeza. Há ministros de todas as orientações religiosas. Eles se declaram católicos, né? A questão também é que os evangélicos têm sido tratados com muita discriminação mesmo, né? Sobretudo nessa área, uma área que é, digamos assim, um reduto da elite brasileira, né? Somente uma certa elite tem acesso a cargos como o de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que sim, assim, não pode excluir os predicados que são fundamentais a um ministro do Supremo, né? Que é de um jurista de sabedoria, grande saber jurídico, né? Que tenha o saber jurídico claríssimo, né? E também que seja uma pessoa que julgue de acordo com os autos e não de acordo com as convicções religiosas. Ser católico ou evangélico é indiferente. E tomou posse ontem a diretoria do Sicoob Planalto Central, responsável pela região do DF e entorno. O Sicoob é um dos sistemas maiores de cooperativas de crédito do Brasil, tem mais de 4 milhões de cooperados em todo o país. Dezenas de convidados participaram da cerimônia na sede da Central de Cooperativas, que fica no CIA. Deputados distritais também compareceram à posse. O Sicoob atua no Distrito Federal há 24 anos, gerando soluções financeiras por meio do cooperativismo aos associados e à comunidade. Miguel Ferreira de Oliveira foi eleito novo presidente e vai estar à frente do cargo pelos próximos 3 anos. Segundo ele, o desafio é grande no momento em que a economia passa por uma situação delicada. A expectativa é de muitos desafios, né? Nós estamos vivendo também um momento muito difícil assim, para as instituições financeiras de um modo geral, principalmente essa questão aí de meios de pagamentos, fintechs, né? Então, assim, acho que o momento é de muito desafio, mas eu vejo as cooperativas muito preparadas para encarar esse momento. Mais 6 nomes tomaram posse no Conselho Fiscal e ocuparão cargo até 2021. Já o Conselho de Administração recebeu 8 novos integrantes, que ficarão até 2022, quando haverá nova eleição. O novo presidente disse que vai trabalhar para expandir ainda mais a atuação do Sicoob Planalto Central. Nós temos também as cooperativas de empresários que atendem toda a população do Distrito Federal e também alguns municípios do entorno do Distrito Federal. Alguns municípios do estado de Goiás, do estado de Minas Gerais. Então o desafio é fazer com que essas cooperativas possam chegar lá nas comunidades mais distantes, que às vezes nem são tão interessantes para os bancos, né? Mas que a cooperativa possa levar seu serviço, né? com aquele papel de inclusão financeira. A seguir, greve do metrô completa 70 dias sem avanço, mas agora os grevistas vão voltar a ter os salários descontados. Band Cidade volta daqui a pouquinho. O Tribunal Superior do Trabalho cassou uma liminar de primeira instância e o metrô vai poder descontar salários dos grevistas. A greve já dura 70 dias e nem sinal de acabar. Trens demorando a passar e vagões lotados. Há 70 dias tem sido assim a vida de quem usa o metrô como meio de transporte. Durante este período de greve, as tentativas de negociação não têm avançado muito. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado que o metrô
pagasse os salários dos trabalhadores confiscados durante os dias de greve. Mas, na tarde de ontem, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho cassou a liminar. E agora, o pagamento dos grevistas não precisa mais ser devolvido. Ainda vão ter outros julgamentos e essa ordem pode mudar novamente, dependendo do entendimento do magistrado. A próxima tentativa de acordo entre o metrô e os trabalhadores no Tribunal Regional do Trabalho ainda não tem data para ocorrer. A greve dos metroviários já dura mais de 2 meses e soma um prejuízo de quase 7,5 milhões de reais. Neste período, aproximadamente 1.600.000 passageiros deixaram de ser transportados. Está atrapalhando, né? Que a gente acorda cedo, tem que sair mais cedo para trabalhar. O metrô está muito engarrafado, muito congestionado aqui. Não tem como a gente chegar assim, ter aquela tranquilidade para ir trabalhar, né? Os grevistas reivindicam, entre outras coisas, o reajuste dos salários e a diminuição da jornada de trabalho dos pilotos, de 8 para 6 horas diárias. Enquanto a disputa entre o metrô e os trabalhadores não chega ao fim, o serviço nas estações permanece reduzido, com 18 dos 24 trens nos horários de pico. As pessoas têm que trabalhar e têm que ir de metrô e estar de greve, porque fazer o quê? Jesus é quem vai cuidar. Cláudio Humberto, 70 dias. Já passou da hora de ter solução, abuso, né? Ou essa zorra não tem solução? Pois é um abuso, né, que é intolerável. A população do Distrito Federal não pode ser submetida a esse tipo de tormento, né, de tortura imposto por um movimento que é claramente político-partidário, anual, às vezes até mais de uma vez por ano, até 2 vezes por ano, em que eles param e fazem greves sempre prolongadas e uma greve estimulada por decisões absurdas da Justiça do Trabalho, entre elas, no caso agora, determinando, obrigando, tentando obrigar o GDF a pagar os dias parados, pagar até ticket de refeição, imagina. Mas aí veio a decisão em grau de recurso, né, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, acabando com isso, desobrigando o GDF, inclusive, de ressarcir os dias parados. Só uma pequena correção, que na reportagem falou que o GDF confiscou os dias parados. Não, descontou. Isso não é confisco. Isso é desconto, porque, afinal de contas, não trabalhou, vai receber por quê, né? Aliás, quando se faz uma greve, é um investimento que o trabalhador faz na sua própria carreira, nas suas próprias demandas. Ele não pode pretender receber salário por dias que ele, de fato, não trabalhou. O Congresso já está de olho em outra reforma, a tributária. E Câmara e Senado disputam protagonismo. Voltamos, então, a falar ao vivo com Renata Dourado. Pois é, Sérgio, mal terminou aí, né, essa tramitação, esses olhares aí da reforma da Previdência e, como você bem disse, os olhos já estão voltados para outra reforma que é muito importante para o Brasil, que é a reforma tributária. O Brasil precisa passar por várias reformas, por várias análises em vários setores e essa reforma tributária, de fato, é uma reforma muito importante para o Brasil. Então, ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já protocolou essa PEC, então já deu o pontapé inicial para essa análise no Senado. Ele se reuniu, tomou um café da manhã com líderes partidários para tratar especificamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Então já vai ter início lá no Senado e, paralelo a isso também, hoje, antes mesmo de iniciar os debates aí da reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já instalou a comissão especial que também vai analisar uma proposta de reforma tributária. Então, esse texto na Câmara já foi analisado e aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e agora vai seguir para análise nessa comissão especial. Ao todo, 5 textos de reforma tributária podem ser analisados, né? Estão aí colocados na mesa. Esse texto da Câmara, esse texto do Senado, o texto do governo, que vai enviar, portanto, o texto dos estados e também um outro texto de reforma que deve ser enviado para o presidente Bolsonaro na semana que vem, que é de um grupo de cerca de 300 empresários apoiadores ao governo Bolsonaro, que devem, portanto, apresentar esse texto. A ideia é unificar esses impostos, né? Todo mundo sabe, nós sabemos o quanto de impostos nós pagamos, são vários impostos, uma carga tributária altíssima, os empresários também reclamam. Então, a tendência é que seja um texto de tramitação mais fácil no Congresso Nacional, né? Não é um texto tão polêmico como a reforma da Previdência, então deve ser aprovado
aprovado de forma mais rápida. E aí a expectativa é que gere mais renda, que gere mais empregos no país, que é o que todos nós esperamos e precisamos, né? Ok, Renata, muito obrigado. Cláudio Humberto, olha, com essa discussão da reforma tributária, fica claro o seguinte: essas reformas tributárias da Previdência são importantíssimas para estabelecer parâmetros econômicos de médio e longo prazo. Mas é preciso de mais coisa para a economia voltar a funcionar, né? Muito mais, né? O governo promete adotar essas medidas, a reforma tributária é fundamental. O problema da reforma tributária é que estados e municípios e União não abrem mão dos impostos que já recebem. Então, assim, é uma reforma que ninguém fala em reduzir impostos. O governo prometeu, o presidente prometeu reduzir impostos durante o seu governo. Vamos esperar que isso aconteça. Esse projeto que está em tramitação não prevê isso. A única mudança de fato significativa é a criação de um único imposto substituindo outros 5. Não que será o único imposto, será um imposto que vai resumir esses 5, mas não se fala em reduzir o tamanho da pancada, né, no nosso bolso. O que a gente espera, o que o Brasil precisa é de governantes e de congressos que tenham a coragem de reduzir impostos. Foi assim que foi feito agora, por exemplo, recentemente nos Estados Unidos. O que aconteceu? O índice de desemprego foi a 0, a economia está bombando nos Estados Unidos e, para a desgraça dos democratas, o Donald Trump liderando aí os indicadores de popularidade. Um policial do batalhão de trânsito flagrou um homem empinando uma moto na Asa Norte, o que é considerado uma infração gravíssima. O motociclista disse que estava apenas gravando um vídeo para as redes sociais. O policial também estava em outra moto no semáforo aguardando o sinal abrir. O motociclista estava com um colega que filmava a ação. Eles não perceberam a presença do policial. Assim que o sinal abriu, o motociclista começou a empinar a moto e imediatamente foi parado pelo PM. O homem teve a carteira de habilitação apreendida e foi multado em quase R$300 por infração gravíssima. A moto só foi liberada quando outro condutor habilitado foi buscá-la. A seguir, gasolina está mais barata no Distrito Federal. Uma agradável surpresa para os motoristas. O Band Cidade volta já já. Olha, quem diria, pouca gente acreditava, mas quem saiu de casa logo hoje cedo teve uma surpresa agradável, principalmente quem tem carro, né? O preço do combustível teve nova redução, um alívio para o bolso dos motoristas. Gasolina 4,5 neste posto do eixo W da Asa Sul, neste outro aditivada 4,15. E o álcool a 2,99? Não, você não está sonhando e nem eu, é real. A queda média de 40 centavos por litro no valor do combustível chega como um refresco para os brasilienses em meio a tantas contas a pagar. Essa diminuição foi a primeira em um mês. Desde o dia 11 de junho, a gasolina não saía da casa dos 4,50. E agora, dando uma voltinha pelas ruas do DF, a gente encontra preços diferentes de posto para posto, mesmo assim abaixo do que a gente já estava acostumado a ver por aí, né? Além da variação no preço do barril e do dólar nas refinarias, outro fator da queda de preço foi devido à diminuição do ICMS cobrado no Distrito Federal. Mas olha, essa redução do preço da gasolina pode não durar muito tempo não. Isso porque além do ICMS, outros fatores incidem no valor cobrado na bomba, como o preço do etanol, do barril de petróleo internacional e os custos dos postos. Então é bom aproveitar enquanto ainda dá tempo e parar para abastecer. Além dos monumentos e tudo que envolve turismo cívico em Brasília, a natureza também dá seu show especial aqui na capital do país. Desde maio, os ipês colorem a paisagem do brasiliense que curte bastante as flores no caminho para o trabalho ou para casa. Confira toda a exuberância dos ipês nessa bela reportagem da Joyce Pires. Eles chamam a atenção de longe. Alguns são mais, outros menos floridos. Não importa, são igualmente belos. Já viraram marca registrada do inverno na nossa capital. Os ipês reinam esta época do ano. Em Brasília, nós temos o privilégio de ter todas as espécies de ipês. Atualmente, a cidade está colorida pelas flores dos ipês roxos. Na sequência, virão os amarelos, os rosas, os brancos e, por fim, os verdes.
Espetáculo da natureza que normalmente começa em junho e vai até outubro. Para nossa sorte, este ano, a florada dos ipês começou mais cedo. Esse ano, devido ao período chuvoso, que prolongou até mais tarde, eles iniciaram a florada logo no início de junho e uma florada exorbitante, né? Você pode ver que está diferenciada em relação aos anos anteriores, então a chuva foi bastante benéfica. São aproximadamente 600 mil pés de ipês espalhados por todo o Distrito Federal. A maioria está no plano piloto. Eles embelezam o percurso de motoristas e pedestres. Não tem como escapar dos seus encantos. Eu estou muito encantada, sabe? Ao invés de ir em qualquer ponto turístico fechado, é muito mais lindo poder ver os ipês. Eu realmente estou bem encantada. Maravilhoso, super encantador. Tira até o fôlego da gente, é muito lindo. E o número de ipês aumenta a cada ano. Neste, por exemplo, a Nova Cap pretende plantar mais 25 mil pés. A Nova Cap ela possui um viveiro próprio, onde a gente mantém em torno de 600 mil árvores em tempo integral lá. E lá a gente planta os ipês. Os ipês coletamos semente num raio de 500 quilômetros de Brasília, tá, de matrizes selecionadas. E cultivamos lá nesse viveiro, né? Produzimos. Esse ano, por exemplo, nós temos 25 mil mudas prontas para serem implantadas na cidade. Pena que eles não florescem o ano todo. Por isso, a gente registra o máximo que pode cada árvore, para matar a saudade quando a estação passar. Eu gosto muito, acho bem bonito, acho que dá uma beleza diferente para a cidade. Aproveitando o dia de consulta, né, passamos aqui, vimos esse ipê maravilhoso, todo florido, não teve como não parar, né? Apesar de Brasília ser muito difícil estacionar, a gente achou deu uma paradinha ali, veio para tirar um retrato e registrar. A foto já fica linda, né? Já fica linda por si só, não precisa de mais nada, né? Ainda tem o cenário dos prédios. Brasília é muito linda e nesse período, então, mais ainda, né? Legal. E não esquece não, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anota aí o nosso número, 999769204. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.